Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Metodologia da Pesquisa Científica. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos aprender sobre ciência, métodos e técnicas científicas. A nossa aula tem como objetivos explicar como se deu a construção do pensamento científico ao longo da história, compreender o significado conceitual de conhecimento, ciência, método e técnica, descrever os principais tipos de conhecimento. Veremos que não existe só o conhecimento científico, existem outros tipos de conhecimento que são até anteriores ao conhecimento científico e, finalmente, iremos diferenciar as lógicas do pensamento, bem como as concepções de verdade, evidência e certeza. Então, iniciando a nossa aula, veremos a ciência antiga versus a ciência moderna. Então, Emily Dickinson diz que muita loucura faz sentido a um olho esclarecido e muito sentido é só loucura. Todo o processo histórico de evolução do pensamento científico, ele se dá a partir do momento que o homem busca compreender a natureza. Então, os primeiros passos são desenvolvidos na Grécia Antiga por meio do mito, da mítica. Então, os pensadores pré-socráticos, eles atribuíam aos fatos naturais o efeito da natureza, o efeito dos elementos, como a água, como o ar, como o fogo, como a terra. Então, os elementos eram uma forma que esses primeiros pensadores tinham para explicar os fatos que ocorriam no mundo. Com a evolução do pensamento antigo para uma lógica da filosofia, aí vem os primeiros pensadores, como Sócrates e Aristóteles. Enquanto Sócrates, em uma obra clássica chamada O Banquete de Platão, ele demonstra uma foto desses dois pensadores. Enquanto Sócrates ele aponta para o céu, a libertação do homem é via pensamento, Aristóteles ele aponta para a terra, informando que o processo de conhecer se dá pela mimese, se dá pela observação dos fenômenos naturais e, a partir daí, o homem teria a condição, por meio dessa observação, de construir novos conceitos, de denominar os fatos a partir desse processo de relação com os fatos naturais, com os fatores, com os elementos que ocorriam dentro da natureza. Então, a mítica versus o teorizar é explicar o mundo visível por forças invisíveis, de articular o que se observa com o que se imagina. É a capacidade de construir conhecimento por meio da observação. É o que podemos dizer, olhar o mundo de forma crítica, olhar o mundo com o olhar dos deuses, olhar o mundo por um plano que vai para além do pensamento do senso comum. O pensamento que liberta o homem de amarras do mito, do não factível. E foi a grande contribuição dos pensadores clássicos como Sócrates, como Platão, como Aristóteles. E o cientista moderno? O homem ele rompe com o pensamento do mito,
vem a filosofia dando uma nova roupagem ao pensar, com o pensamento socrático, com o pensamento aristotélico, o pensamento clássico. Posteriormente vem a Idade Média, um período no qual a forma de teorizar e compreender o mundo, ele muda a partir da fusão de instituições. A instituição romana, ela se funde com a instituição bárbara e é alimentado pelo pensamento do cristianismo. É o pensamento da igreja que passa a dominar a construção do pensamento. A igreja passa a ser a grande detentora do conhecimento e limita o homem aos conhecimentos que foram produzidos até então pela filosofia, pelos pensadores clássicos das escolas greco-romanas. Posteriormente, com o Renascimento, com o Iluminismo, esse pensar clássico ele é resgatado e o homem começa a trabalhar o conhecimento como uma forma de poder. Surge uma nova classe social que busca se firmar por meio de um posicionamento em uma estrutura social estratificada, onde tinha classes sociais definidas como a sociedade feudal, que era formada por servos, por uma classe intermediária que era o baixo e o alto clero, e os nobres. E no meio desse processo surge uma classe de comerciantes que começam a constituir riquezas e a partir dessas riquezas eles começam a buscar se firmar por meio do pensamento. E a partir daí eles movimentam, eles financiam todo um movimento intelectual que se deu no Renascimento, que se deu com a construção do Iluminismo, com o resgate do pensar da civilização clássica, o pensamento greco-romano, iluminando o pensamento humano e construindo uma nova lógica de sociedade. Uma sociedade que deixa de ser movida pelo pensar teológico, pela lógica da fé, pelo teocentrismo, Deus como centro do universo, empodera o homem, e o homem ele passa a ser um homem racional e se constrói uma nova forma de empreender conhecimento a partir do humanismo, do antropocentrismo. Então, a lógica empregada inicialmente nesse renascimento é a lógica do empoderamento do homem pelo saber. O conhecimento racional, ele é uma fonte de poder, e essa fonte de poder, ela passa a ser financiada para um movimento de revolução econômica, revolução do pensar, revolução da ciência. Um processo de construção de uma nova lógica científica alicerçada na racionalidade. E essa ciência, ela passa a existir para prever e controlar os fenômenos naturais. Até antes desse renascimento, um fenômeno natural ele era explicado pela vontade de Deus. Pois a estruturação de toda uma lógica de racionalidade, os fenômenos naturais eles passam a ser controlados, entendidos pelo homem a partir do pensamento científico. Então, a natureza, algumas vezes, está escondida, outra dominada, mas raramente ela vai estar extinta.
Cabe ao homem compreender as características desses fenômenos naturais, cabe ao homem compreender como se dá, a partir de uma lógica racional, esses fenômenos naturais, e cabe a esse homem garantir a sua sobrevivência, garantir o seu processo de evolução como espécie a partir do intelecto, a partir da razão. E isso foi um dos grandes legados da ciência moderna, foi uma das grandes conquistas do cientista moderno, foi perceber, racionalizar esses fatores naturais e transformar a natureza de uma forma que o homem ele se aproprie desses conhecimentos e garanta a sua sobrevivência, que garanta a sua qualidade de vida, que garanta todo o seu processo de evolução. E aí vem uma das primeiras escolas do pensamento. E essa escola do pensamento é muito utilizada como técnica, como base, nas ciências sociais aplicadas, principalmente na administração, no marketing, na economia, que é o pensar do positivismo. O positivismo, ele é tido como a religião da ciência. Trata da lei dos 3 estados, a ideia da evolução histórica. Então, o positivismo, ele é estruturado por um pensador denominado de Comte. E o positivismo, ele traz a lógica racional, matemática, a estatística para tentar explicar os fenômenos naturais e, dentro das ciências sociais aplicadas, os fenômenos sociais e a relação desses fenômenos sociais dentro de um ambiente de controle de economia, dentro de um ambiente de identificação de características de mercado, dentro de um ambiente que busca compreender características de consumo, dentro de um ambiente que busca compreender comportamento do consumidor. E eu destaco o positivismo como um dos principais elementos, porque ele trata dentro de uma visão de paradigma controlado, dentro de uma lógica que busca tratar a partir de modelos teóricos, fenômenos sociais dentro de organizações, dentro de uma aplicação lógica. Para além do positivismo, só existe o positivismo como escola do pensar científico? Não, existem outros. Existem o pensar do fenômeno, que trata dentro de uma lógica mais humanista, mais da complexidade do indivíduo, do sujeito. E isso é trabalhado muito dentro das ciências sociais puras. E temos uma série de outras escolas que advêm do positivismo, da fenomenologia e que vão contribuindo com o processo de estruturação das ciências modernas. Na nossa disciplina, eu deixo esse destaque ao positivismo. E a partir do momento que eu compreendo que a ciência é feita por escolas e que essa ciência ela busca construir conhecimento, eu me pego refletindo, será que o conhecimento ele vai atender só a ciência? Será que o ser humano ele produz o conhecimento só como ciência? Então vamos compreender inicialmente o que é conhecimento. E o conhecimento, Servo e Bevian, eles trazem como a relação que estabelece entre o objeto conhecido e o sujeito cognoscente que dele se apropria. O conhecimento ele nasce a partir da experiência que o sujeito tem com o objeto de conhecimento. Isso se dá de várias formas.
pode-se utilizar a partir do método científico, podem ter conhecimentos que são produzidos a partir do pensar, a partir da observação, a partir da manifestação artística, a partir da concepção de fé. Então, o conhecimento, a lógica do conhecimento vai para além do conhecimento científico. Então, veremos quais são os tipos de conhecimento e como esses conhecimentos eles podem ser compreendidos, como o homem pode construir o conhecimento. O primeiro desses conhecimentos que eu destaco é o conhecimento sensível. O homem ele possui 5 órgãos do sentido: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E esses 5 sentidos que o homem possui permitem experiência com o ambiente natural. O homem ele consegue enxergar a luz, o homem ele consegue, por meio do tato, sentir temperatura, sentir características de objetos ao tocar. E isso é construção de conhecimento. O homem, por meio dos sons, ele consegue distinguir características, construir conceitos. O homem, por meio do paladar, ele consegue identificar sabores e, a partir daí, gerar código para esses sabores. E isso é denominado de conhecimento sensível, que é adquirido, que é a apropriação física, acarretado pela relação fisiológica no organismo do sujeito. É uma forma que o sujeito, que o homem tem para adquirir conhecimento. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento que nasce pela capacidade cognitiva, intelectual desse sujeito. E ele é desenvolvido quando a sua representação não é sensível. Portanto, não é uma apropriação física, mas uma apropriação conceitual, que nasce a partir do processo de construção de verdades universais, de princípios, de leis da natureza. E isso se dá no campo das ideias, da formulação de conceitos. E são as duas primeiras formas de aquisição de conhecimento pelo sujeito cognoscente. E a partir daí temos níveis de conhecimento que são formados. O primeiro nível de conhecimento é o conhecimento empírico. E o que é, em que consiste esse conhecimento empírico? O conhecimento empírico é o conhecimento do senso comum, que se dá dentro de um processo de tentativa e erro. É um tipo de conhecimento que é legado de geração para geração, que não necessita da realização do experimento científico, que não necessita da utilização do método científico necessariamente para se construir. Então, ele é ametódico, ele é assistemático e vai ser obtido por meio das experiências e transmitido de geração para geração. É aquele tipo de conhecimento que vovó diz: menino, não tome café quente e abra a geladeira, porque senão você vai ficar com a boca torta. Vovó, ela não utilizou um experimento, não necessariamente utilizou-se de um experimento científico para identificar que um choque térmico no organismo de um sujeito pode gerar um efeito como uma paralisia facial e esse indivíduo ficar com a boca torta, como ela mesma poderia utilizar como termologia.
E isso é o conhecimento empírico, é o conhecimento do senso comum. Ele se dá ao sabor das circunstâncias. O segundo nível de conhecimento, aí sim, ele é metódico, ele é sistemático e ele busca não apenas conhecer o fenômeno, o que está acontecendo, mas ele também busca identificar o que está por trás. Ele olha para um processo de pandemia no qual consegue identificar que pessoas estão adoecendo, pessoas estão morrendo por um determinado tipo de doença e eles vão para além do efeito e busca identificar as causas que geram esse efeito. Isso se dá por meio do experimento. Isso se dá por meio do método. Isso se dá por meio da aplicação efetiva do conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele pode ser testado, ele deve ser testado e ele tem capacidade de ser replicado. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando principalmente em ciências duras e ciências que utiliza conhecimento estatístico, ele tem capacidade de replicação. Como, por exemplo, a partir do momento que eu testo um determinado tipo de vacina, por meio de um experimento científico, identifico que aquela vacina ela tem eficácia, que ela mostra resultado significante do ponto de vista, significância do ponto de vista estatística para gerar a cura daquela determinada doença, eu utilizo o método científico para identificar todas as características de evolução daquele medicamento no combate àquele tipo de vírus e esses resultados, a partir do momento que eu realizo todos os testes, ele pode ser replicado, motivo pelo qual todo um processo de construção de uma nova vacina exige todo um rigor científico, exige todo uma bateria, uma série de passos para que aquela eficácia ela seja comprovada e que garanta o nível de replicação daquele conhecimento que é formado. E isso é o conhecimento científico. O terceiro tipo de conhecimento, e não menos importante, porque não estamos ranqueando conhecimentos, estamos dizendo que os conhecimentos eles existem e cada um tem a sua importância. E esse terceiro é o conhecimento filosófico, que procura as causas e leis do fenômeno, dos fenômenos imateriais, não sensíveis, que ultrapassam a experiência. É a arte do pensar, é a arte de utilizar a lógica no processo de construção de conhecimento para além do materialismo, para além do que é meramente factível, testado. E isso é o conhecimento filosófico. E o quarto e último nível de conhecimento é o conhecimento tecnológico, ou teológico, perdão. E o conhecimento teológico são verdades às quais as pessoas chegaram, mas não pela ação do intelecto, mas por outra característica que o sujeito, dentro da sua complexidade, dentro da sua subjetividade, tem, que é a fé. O conhecimento teológico, ele é dado, segundo as religiões, por meio de revelação divina. E não existe, efetivamente, um teste ou uma lógica intelectual. As pessoas chegam ao conhecimento teológico por meio, unicamente, exclusivamente, da fé, de crer em algo que eu não posso tocar. E esses são os principais níveis de conhecimento. Conhecimento empírico, conhecimento
científico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Dentre esses 4 níveis de conhecimento, eu vou destacar o conhecimento científico, que é o tipo de conhecimento que é objeto da nossa disciplina, metodologia da pesquisa. Por quê? Porque buscamos sistematizar. Utilizamos do método para gerar comprovação. Buscamos gerar o experimento, o teste. Buscamos, por meio de uma lógica da metodologia científica, gerar falseabilidade dos fenômenos já provados por meio de tese. E esse é o grande objetivo da ciência, motivo pelo qual a ciência ela busca estar alicerçada por métodos e técnicas científicas. E qual é a relação entre a ciência e o método científico? Então, a ciência, segundo Sèvres e Bevian, é uma das poucas realidades que podem ser legadas às gerações. Por quê? Porque vimos que a ciência, ela utiliza o método. A ciência, ela é feita de forma sistemática. E a ciência, ela é registrada. A partir do momento que eu utilizo e me aproprio do método científico para construir a ciência, eu gero o registro e esse registro ele fica legando como um legado de geração pós geração, de forma a ser uma busca contínua falseá-lo, enquanto eu não consigo falsear aquele paradigma, aquele grande modelo que foi comprovado, esse paradigma ele passa a ser vigente, ele passa a trazer respostas para as necessidades do indivíduo, para as necessidades do sujeito. Então, a ciência é proposições rigorosamente demonstradas, constantes e gerais, que expressam a relação existente entre seres, fatos, fenômenos e experiência. Essa ciência, ela busca constantemente explicações e soluções de revisão e revalidação dos seus resultados. Ou seja, é um processo cíclico. Por mais que eu tenha um modelo, por mais que esse modelo ele seja aceito e traga respostas para um determinado momento, para um determinado problema, ele precisa ser constantemente testado, que é uma lógica popperiana de falseabilidade. É o paradigma, é o modelo hipotético dedutivo. Eu sempre vou estar testando para identificar se aquela verdade que foi construída, ela atende aos problemas atuais da sociedade, os problemas atuais da ciência. E o espírito científico? O espírito científico ele está relacionado à atitude. E a atitude de quem? Do pesquisador. É a inquietação. O pesquisador, ele busca, por meio das limitações, e uma das coisas que é importante que eu vou falar para vocês, toda e qualquer pesquisa científica, ela apresenta limitações. E essas limitações são hiatos de pesquisa, são lacunas teóricas que vão originar novas inquietações. Então, o que é que o pesquisador ele precisa para não parar no tempo, para não gerar paralisia no processo de evolução do pensamento científico? Ele precisa buscar essas limitações, ele precisa identificar quais são essas lacunas teóricas, quais são esses hiatos de pesquisa que geram
novos problemas científicos. Então, o espírito científico ele é baseado na consciência crítica, na consciência objetiva e racional do pesquisador, na humildade de conhecer, de reconhecer que toda e qualquer pesquisa tem isso que eu falei, as suas limitações, e geram atos, novos caminhos a serem trilhados. Os cientistas têm dito que pode ocorrer que a vacina que venha a ser descoberta, as primeiras a serem lançadas no mercado, elas podem gerar imunização temporária. Pode ocorrer que o indivíduo ele não esteja imune em definitivo ao vírus, ao Covid-19. E o que é isso? Nada mais, nada menos que uma lacuna. É quando eu estou estudando comportamento do consumidor, eu chego a padrões comportamentais de consumo que eu não consigo gerar conclusões exatas, que me indicam só padrões. E o que é que eu vou sugerir? Novos estudos para confirmar esses padrões, identificar se esses padrões de consumo eles permanecem ou se evolui a partir do processo de evolução da sociedade, a partir do processo de evolução do mercado. Eu posso dizer que o padrão de consumo de um consumidor dos primeiros anos dos anos 2000, quando, por exemplo, a Oi lança a promoção, uma grande promoção que revoluciona o mercado de telefonia de 31 anos de ligações durante o final de semana gratuito, esse padrão ele é totalmente diferente do padrão de consumo do consumidor contemporâneo, dos nossos dias atuais, da segunda década do século XXI. São padrões distintos. Hoje, o consumidor ele busca conectividade. Ele não busca ligar. Muito dificilmente utilizamos o nosso aparelho telefônico para fazer uma ligação. O que é que precisamos? Precisamos de dados, de um bom pacote de dados para estarmos conectados. E essa conectividade ela gera padrões de consumo diferentes do que se tínhamos nos primeiros anos do século XXI. E isso se dá em uma constante no processo de busca por construção de novos conhecimentos. E isso é o espírito científico. A não conformidade, a busca sempre pelo novo. E aí temos o que é o método científico. O método ele pode ser compreendido como a base da ciência. A ciência ela se apropria do método para trilhar caminhos que podem ser novamente trilhados por outros pesquisadores para ou chegar à mesma conclusão ou falsear aquele tipo de conclusão que os meus antecessores chegaram. Então, o método é tido como a ordem que deve se impor aos diferentes processos necessários para se atingir determinados resultados. É um conjunto ordenado de procedimentos que eles mostram eficiência ao longo da história. Isso se dá no processo de observar, de construir uma pergunta, uma questão de pesquisa, de se apropriar de uma literatura, de formular hipótese, de propor um experimento, de coletar dados, de analisar esses dados e, posteriormente, chegar a conclusões. Posteriormente, apresentar os resultados da minha tese. E esses resultados
posteriormente serão testados por novos pesquisadores e podem ser confirmados, validados ou falseados. As características do método científico. O que é que o método ele busca? Primeiro ponto, ele quer descobrir a realidade de novos fatos. Ele busca seguir um caminho sempre da dúvida sistemática. Ele se dá alicerçado na busca pela formação de um problema. A pesquisa, o mais complicado em uma pesquisa científica é identificar, é trilhar um caminho para se estruturar um problema de pesquisa robusto. Um problema que me direcione à estruturação de um método, um problema que me direcione para o levantamento de uma base teórica, um problema que me leve a construir resultados e chegar a determinado tipo de conclusão. Mas tudo se inicia com a formulação de um problema. Uma formulação de um problema robusto para o desenvolver de uma pesquisa científica. Então, deve-se preocupar com o que é e não com o que se pensa que deve ser. O pensamento, a característica do método científico, e é outro detalhe que é importante observarmos, destacarmos na nossa aula, é que a ciência ela se apropria do método para que a pesquisa se distancie das percepções pessoais do pesquisador, que siga padrões já estabelecidos e testados e comprovados, para que eu consiga identificar de forma efetiva o que é. Essa ciência ela se aproveita dos resultados da análise para, posteriormente, gerar uma base de comparação, para gerar síntese a partir de processos mentais, sejam de dedução, a partir de paradigmas validados, ou de indução, a partir da observação do campo e a estruturação de um novo paradigma científico. Então, existem algumas diferenças entre método e técnica. O método é o procedimento sistemático, é o plano geral. Já a técnica é a maneira de operacionalizar o método. É a forma que eu vou aplicar e a forma que eu vou executar esse método. O método ele é geral, a técnica são padrões específicas. Eu utilizo técnica para cálculo da amostra, para definição da população. Eu utilizo a técnica para definir qual é o tipo de instrumento que eu vou utilizar para ir a campo coletar os dados. Eu vou utilizar a técnica para identificar como esses dados que foram coletados, eles serão analisados. E isso se dá por meio da técnica. Então, o método, toda vida que vocês ouvirem falar, são procedimentos sistemáticos, o plano geral, e a técnica é a maneira que eu vou operacionalizar o método. Um método, ele vai reunir um conjunto de técnicas, de procedimentos, padrões para a realização do passo a passo da pesquisa. E aí eu trago para vocês as duas grandes lógicas do pensamento. A primeira lógica é a lógica dedutiva e a segunda lógica, a lógica indutiva. A lógica dedutiva, eu parto de um conhecimento que já foi estruturado.
paradigmas universais que já surgiram pela apreensão, pela observação ou de fatores naturais ou por uma lógica do pensar analítico, racional, certo? Do sujeito. Então, a lógica dedutiva, ela parte de paradigmas, de uma visão que o sujeito ele estrutura por meio de uma teoria e ele utiliza essa teoria para ir lá ao campo ver se essa teoria ela se aplica àquela determinada realidade. Um exemplo da lógica dedutiva: todos os brasileiros são humanos. Por quê? Porque eu sei o conceito de ser humano. Então eu parto de algo geral. Todo brasileiro são seres humanos. Então todos os brasileiros são racionais. Porque eu também sei que o ser humano ele utiliza a racionalidade como forma de perceber e dominar o conhecimento que ele tem acerca do mundo. A lógica indutiva, eu não tenho uma base de sustentação teórica anterior. Eu vou construir essa proposição geral. Então eu vou partir de um conhecimento específico, de uma observação. Eu vejo um raio caindo, mas eu não tenho uma teoria que mostra a ação, o efeito dos fenômenos naturais. Então, eu vejo o raio caindo e penso, o que é que provoca? Quando o raio ele toca, ele cai na atmosfera, que ele cai em cima de uma determinada árvore, essa árvore ela vai incendiar. E o que é que provoca esse processo de combustão? Existe o oxigênio e para ter combustão eu preciso ter o combustível, e nesse caso o combustível é a madeira, eu preciso ter a energia, eu preciso ter o fogo e posteriormente eu preciso ter o oxigênio para provocar a combustão. E isso, a partir disso, eu formo uma teoria. E essa é a lógica indutiva. Todos os brasileiros são racionais. Todos os brasileiros são seres humanos. Ok, cheguei a duas conclusões isoladas. E a partir daí eu digo que todos os seres humanos são racionais. Juntei e construí uma teoria. Então a lógica dedutiva, ela parte de teorias validadas para testar essa teoria em determinados casos específicos. E a lógica indutiva, ela parte da observação do fato, do fenômeno, e a partir dele constrói conhecimentos, paradigmas, modelos teóricos que podem formar novas orientações de pensamento. E aí eu pergunto, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A partir de uma lógica de pensamento indutivo, eu diria que foi o ovo. A célula vem primeiro. A partir de uma lógica do pensamento dedutivo, poderia-se dizer que foi a galinha. E aí, vamos ver quem veio primeiro. Vocês depois me respondem no nosso momento síncrono, no nosso momento presencial. E eu tenho o trinômio entre verdade, evidência e certeza. O primeiro elemento, o que é verdade? E trazemos para vocês que a verdade é uma lógica dentro desse trinômio que é relativa. Ela depende do parâmetro
ao qual ela foi construída, do tipo de conhecimento ao qual ela atende, o nível de conhecimento ao qual essa verdade atende. É o conhecimento religioso? É o conhecimento científico? E mesmo sendo científico, essa verdade é limitada? É o conhecimento filosófico? É o conhecimento do senso comum? É o conhecimento empírico? E sempre vai depender do alcance das nossas percepções. O segundo conceito é a evidência. E a evidência se dá pela manifestação da natureza. Eu vou desocultar a essência das coisas. E aí eu vou estabelecer critérios de verdade. E o último do trinômio é a certeza. Se eu estruturei uma verdade, se eu falseei essa verdade e consegui comprovar a sua eficiência, a sua eficácia, eu posso aderir a um determinado tipo de verdade. Sem temor pelo engano. E ela é facultada sempre pela evidência. Eu preciso da evidência para se estruturar a certeza. E esse é o trinômio. É um processo cíclico. A verdade, ela depende da evidência. A evidência, ela embasa, é um dos elementos que embasa a certeza. E a certeza, ela vai aderir a um determinado tipo de verdade. E agora? Quando o mais remoto recanto do globo terrestre foi conquistado e economicamente explorado, quando qualquer fato, em qualquer lugar e a qualquer tempo está rapidamente disponível, quando o tempo é apenas velocidade, instantaneidade, simultaneidade, e o tempo como história desapareceu de todo o design de todos os povos, quando o boxeador passa por ser o grande homem de um povo, quando as cifras de milhões em multidões reunidas forem um triunfo, então, sim, ainda paira sobre todo esse assombro, como um espectro, as indagações: para quê, para onde e depois o quê? Martin Heidegger. Pessoal, o pensamento científico, o método científico é uma busca pela liberdade. Lembrem-se, a verdade, ela é relativa. Buscamos construir essa verdade por meio da evidência. E o que garante que essa verdade ela se sustente é a busca por certeza. Vamos utilizar o método, vamos utilizar as indagações para construir novos conhecimentos. Estamos terminando a nossa aula de hoje. Em breve nos veremos com novos temas, novas aulas sobre a metodologia da pesquisa científica. Para vocês fica o nosso muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.